Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou trazer uma notícia muito interessante que aconteceu no Pará desde o mês passado e que não foi muito popularizado, né? A grande mídia não falou muito, só o G1 que fez uma matéria que eu dei uma lida hoje. Os outros canais de influencers também não tocaram no assunto e eu só soube através de uma amiga que mora na região norte, no Amapá. O que aconteceu é o seguinte, pessoal: o governador do Paraná, no ano passado, que é o Helder Barbalho, do MDB, ele criou uma lei para acabar com o ensino em comunidades indígenas e queria substituir por ensino online. Ou seja, em vez da pessoa ter lá um professor presente ensinando, tal, a garotada não, ele queria que fosse ensino online. Mas o que acontece, pessoal? Isso é ruim por quê? Primeiro que em alguns lugares remotos da Amazônia você não tem conexão de internet. Mesmo com a Starlink lá do Elon Musk e tal, tem lugares que ainda não tem. Então essas crianças iam deixar de aprender dessas comunidades indígenas, né, dos povos originários. E segundo, que isso afetaria também o EJA, que é o ensino de jovens e adolescentes, que não são necessariamente indígenas, mas que participam de um programa educacional do Pará. E terceiro, que isso ia prejudicar os professores também, que além de ter o serviço deles sendo precarizado, ia ter redução salarial, eles iam ganhar menos do que estar presencialmente lá dando aula. Aí alguns grupos indígenas do Pará, eles invadiram a Secretaria Estadual de Educação, protestando contra isso, querendo a revogação dessa lei, que ia prejudicar os povos indígenas. Aí os professores, em solidariedade, que também seriam prejudicados, eles se uniram 3 dias depois aos indígenas e também protestaram, encheram as ruas ali de Belém do Pará, foi um protesto gigante, e estranhamente não saiu muito aqui na mídia, né? Coisa estranha. Mas eles foram lá protestar pelo fim dessa lei. A Justiça Federal, que quando envolve comunidade indígena, tem que ser a Justiça Federal para tomar certas decisões, emitiu uma liminar para aquelas pessoas desocuparem parcialmente o prédio da Secretaria da Educação. Só que a liminar não tinha nenhum destinatário. Foram lá só com um papelzinho vagabundo, ó, vocês têm que sair daí. Os indígenas que não são burros, são alfabetizados, sabem ler, têm conhecimento até de leis, para quem não sabe, porque para quem acha que índio só vive no mato e não sabe de nada, não, eles sabem muito até de leis. Os indígenas não acataram a ordem, porque eles falaram, aqui não tem nenhum destinatário. Quem é o líder da tribo que tem que sair? Cadê o nome no papel? Aí por causa disso a Justiça Federal teve que recuar, porque o indígena tinha razão. Pô, aqui não tem nada, isso aqui é só um papel inútil, generalizado. Então só para você ver, o indígena foi mais inteligente até que o juiz que emitiu a ordem. Tá? Depois as pessoas acham que índio não tem conhecimento. Aí, pessoal, eles conseguiram forçar que o governador recuasse. O governador recuou, eles acabaram a greve, né, dos professores, e ele recuou com essa lei, vai voltar a ser como era. E tudo isso graças à força do povo. Que é assim que se faz política, é o povo protestando mesmo, indo nas ruas protestar, fazendo greve, é assim que se faz política. Aí o Helder Barbalho teve que recuar. Agora, uma coisa que ficou estranha nessa história toda é porque a ministra dos Direitos Indígenas, né, que é a Sônia Guajajara, ela não falou nada. Sendo que ela é responsável por essa área. Ela não emitiu nota, ela não foi lá, ela não apoiou os indígenas, que seriam povos originários como ela. Não fez nada, sabe? Ela ficou completamente inerte. E os povos originários perceberam isso também. Teve até confusões lá, teve um motoqueiro que arrancou a faixa dos protestos, teve uma outra tribo que parece que queriam jogar uma tribo contra outra. Toda essa confusão, e a ministra ficou quieta. Ela não falou nada. Tanto que tem um indígena que fez um vídeo cobrando da ministra. Falou, ministra, é o nosso povo, por que a senhora não faz nada? A gente está pedindo sua ajuda, que eles estão querendo acabar com a educação do nosso povo. E ela, que é dessa pasta, né, que não é nem a pasta da educação lá esqueci o nome dele, o ministro da educação, é mais da pasta dela, porque tudo que envolve comunidade indígenas, ela que tem que se posicionar. E ela não fez nada. Então foi uma grande decepção, sabe, essa ministra, que é também de origem indígena, é uma indígena, em vez dela fazer alguma coisa, ir lá resolver a situação, conversar com o governador, emitir uma nota, qualquer coisa, ela não fez nada. Ou levar o presidente Lula a questão, né, até porque o Lula esteve lá no Macapá ontem, né, o Lula estava indo já para a região norte, ela não fez nada. Então eu acho que o Lula, ele tem que abrir um pouco os olhos dele com alguns ministros dele que são um pouco inúteis, tá? Porque se ele continuar com ministros assim que não fazem nada nas questões que são relevantes, importantes, isso queima o filme dele, tá? Aí depois não adianta ele falar que é um governo que cuida das minorias, quando tem um problema que envolve uma minoria, o governo não faz nada. Complicado, né, pessoal? Isso já aconteceu outra vez também, pessoal. Quer ver um exemplo? Teve uma mulher que ela entrou num avião com uma mala que era maior do que a bagagem de mão. Era uma senhora negra, e aí o comandante falou, não, você tem que despachar essa mala, porque se ficar muito peso em cima pode causar até desequilíbrio no avião e tal. A aviação tem regras bem claras sobre isso por questão de segurança. Tanto que aquele avião que caiu lá daqueles jogadores de Chapecó, alguns dizem que era por causa disso, tinha excesso de peso, mala em cima, não sei o quê.
Isso causou um desequilíbrio e o avião não suportou. Então a aviação tem regras rígidas. A mulher alegou racismo. Ela falou, não, estão sendo racistas comigo, por isso que querem que eu saia do voo. Que tiraram ela do voo mesmo, porque ela se negava a despachar a mala. Só que tem um detalhe. O piloto estava lá na cabine, ele nem viu a mulher. Ele nem sabia se a mulher era branca, se era negra, se era asiática. Ele nem sabia a etnia da mulher. Ele só determina que essa mulher saia do avião porque ela vai atrapalhar o voo. Mas ele não sabia qual a etnia dela. Então como que você pode ser racista se você não sabe quem é a pessoa? Podia ser uma loira, por exemplo. Ele não sabia. E nesse episódio, o Ministério dos Direitos Humanos, que na época era do Silvio de Almeida, ele fez de tudo para poder apurar esse caso. Levou para o Ministério Federal isso daí. Vamos apurar se teve racismo, se não teve. Vamos falar com a companhia, com a Polícia Federal, com não sei quem. Ele moveu mundos e fundos. Já um outro caso parecido que teve no Brasil, de uma mulher que foi atacada, só que era uma mulher que foi ofendida. Eu não lembro bem o caso, mas que foi uma gaúcha. Estou falando aqui de cabeça para vocês. O Ministério não fez nada. Então ficou o Ministério seletivo. Quer dizer, quando é um caso, eles movem toda a pasta ministerial para apurar um suposto caso de racismo. Quando foi um outro caso que também envolvia, eu acho que era racismo também, o ministro não fez nada. Sendo que o outro caso, sim, era racismo de verdade. É o mesmo que está acontecendo com esse Ministério da Sônia Guajajara. Se é um caso importante, ela não faz nada. Agora, se fosse um caso que ideologicamente favorecesse ela, tipo assim, por exemplo, sei lá, envolvesse indígenas que são militantes do PT, por exemplo, eu tenho certeza que ela ia atuar. Mas tá meio estranho isso daí, né? Uma ministra que cuida dos povos originários, dos direitos indígenas, não fazer nada. Um protesto enorme que teve no Pará, e pouca visibilidade também, pouca notícia. Estranho, né, pessoal? Então fica a dica aí pro governo. Se um dia alguém do governo ou ligado ao governo ver esse vídeo, fica a dica aí. Tá, fiquem mais atentos a esses casos, porque essas pessoas que realmente são casos reais são as que precisam de vocês. Um caso midiático que viralizou no X, como o dessa mulher do avião, isso aí não precisava de ministério para nada. Agora, um caso desse, sim, precisava o ministério agir. Tá bom? Então fica a dica aí para todo mundo aí. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, ativa o sininho, comente o que você achou, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.